Olá, muito bem-vindo. Você está participando agora de mais uma etapa nessa série de estudos que estamos fazendo aqui na Igreja Presbiteriana de Taparica. Trata-se do livro A Treliça e a Videira. Já foi tratado em escola bíblica dominical, já foi tratado também com a liderança da igreja, mas hoje você também tem a oportunidade de estudar esse livro juntamente com a gente. Eu espero que seja proveitoso para você e que você se mantenha aí firme no propósito de concluir todo o estudo deste livro, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida. O autor do livro, ele começa narrando que ele tinha duas treliças no quintal da casa dele. Treliça, para quem não sabe, é essa estrutura que pode ser de metal ou de madeira, que ela serve de apoio para a planta crescer. Não é toda planta que precisa, mas as plantas tipo trepadeiras, elas precisam de uma estrutura onde elas vão se desenvolver. A videira, ou o pé de uva, né, como é popularmente conhecido, ele precisa de uma parreira, né, ele precisa de uma estrutura na qual ele vai espalhar os seus ramos e distribuir suas folhas e seus frutos. Sem essa estrutura, a planta não se desenvolve, ela em contato com o chão, ela não consegue as condições ideais. Ela precisa de algo que a suporte. E ele fala uma coisa interessante, quando ele estava no quintal da casa dele, ele viu que tinha uma treliça muito bem feita, muito bem estruturada. Ele falou que seria uma obra de arte, uma treliça de madeira bem pintada, mas não existia nenhuma planta ali, não tinha nenhuma trepadeira crescendo ali naquela estrutura, mas ela era realmente uma treliça muito bonita. Por outro lado, ele tinha uma outra treliça que era tomada por uma planta muito bonita, cheia de flores, e quase não se podia ver essa treliça. O pouco que ele podia ver era que era uma treliça que não tinha sido pintada, não tinha tido nenhuma manutenção, a ponto de que a planta tenha se desenvolvido tanto em cima dela que parte dela poderia ceder. Então, ele teve esse insight, né? Ele teve essa visão de que a igreja ela é mais ou menos assim. Você precisa de uma estrutura física, que ele fala que seria a treliça, que precisa dar suporte a esse organismo vivo, que é a igreja, para que esse organismo vivo se desenvolva, se reproduza e produza os frutos. Afinal de contas, quando você planta uma videira, você deseja ter dela a uva, seja para o que for que você vai fazer com essa uva. O fato é que não importa muito você ter uma videira muito bem cuidada e bonita, ou seja, uma estrutura física muito bem cuidada e bonita, se você não tem uma videira ali viva e saudável produzindo frutos. Da mesma forma que se você tiver só a videira sem uma estrutura mínima, e eu falo mínima, preste bastante atenção, é o suficiente para que não se sufoque essa planta, também não faz sentido, você não vai ter objetivo, você tem que ter a verdade, você tem que ter as duas coisas. Então, o livro vai trabalhar o tempo todo baseado neste conceito. É a obra da treliça, que é essa imagem de baixo. Você vê um homem aí com possivelmente está no inverno e essa videira já não tem mais folhas, ou não sei se ela está morta. Por alguma razão, você não vê folhas nem frutos. Mas esse homem está dando manutenção na estrutura que mantém essa planta. Então, a obra da treliça é aquele tempo, recurso, estudo, aquela dedicação que nós temos à estrutura física da igreja, o templo, a organização, as atas, as reuniões, a estrutura administrativa como um todo. Isso tudo requer um tempo, um gasto, um investimento. Por outro lado, a obra da videira é aquela obra do organismo vivo, são as pessoas, é a transformação da vida das pessoas, é o discipulado,
é a multiplicação, é o crescimento deste corpo que é vivo, dinâmico, que é a igreja. Então, aqui começa a ficar muito claro e a gente tem que começar a pensar no tempo e na energia que a gente está gastando em manter a estrutura física, a parte morta da coisa, que seria a treliça, e o tempo que a gente está se dedicando, a energia que a gente está se dedicando a cuidar daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vai dar frutos, que são as pessoas, que é a igreja de Cristo, que é o corpo vivo. O que nós temos visto é que temos, e aqui é uma coisa que é predominante em quase todas as igrejas, tá? E pode ser na nossa também, a gente gasta muita energia e nós temos muita gente envolvida em manter as estruturas como elas são, ou pintar a estrutura, ou melhorar a estrutura, e a gente tem pouca gente dedicada a cuidar das pessoas. Talvez a gente esteja com uma estrutura muito boa, mas não tem nada crescendo nela, não tem, ou tem muito pouca coisa, ou uma planta que está ali precisando ser melhor regada, podada, nutrida, para que ela possa realmente desenvolver nessa estrutura. Então, a gente tem que agir com sabedoria para dedicar nosso tempo a cuidar da planta, a cuidar das pessoas, e não das estruturas. O fato é que a obra da treliça, ela tende a prevalecer, a predominar, se a gente não ficar atento, se a gente não se atentar a isso. Por quê? Porque é mais fácil, é muito mais fácil você cuidar de coisas do que cuidar de pessoas. É muito mais fácil você reunir um grupo de pessoas para faxinar a igreja, ou para pintar, ou para construir algo físico, do que para sentar com aquelas pessoas e confrontá-las. Dá muito mais trabalho a lidar com o caráter das pessoas, discipulá-las, confrontar os pecados, tolerar as falhas. Dá muito mais trabalho. Você se envolve muito menos, você se expõe muito menos quando você dedica o seu tempo só a manter aquela estrutura física, seja tocar no Ministério de Música, seja dar uma aula, seja fazer uma reunião, ou mesmo dar somente o seu dízimo. Às vezes você pode se envolver muito menos, mas quando você começa a lidar com pessoas e se aproximar, se aprofundar nos relacionamentos, se expor, você fica mais vulnerável, você fica mais sujeito a que as pessoas te conheçam verdadeiramente, que as pessoas saibam das suas falhas, do seu caráter. É muito ameaçador lidar com a parte viva da igreja. E também, quando a gente constrói algo físico ou cuida de um ministério físico, isso é mais fácil de mostrar, né? É muito fácil você chegar e falar, olha o templo novo que nós construímos, é uma obra que todo mundo vê. Agora, a restauração das famílias, a restauração das vidas, da vida espiritual das pessoas, não é muito fácil de mostrar, é muito difícil que as pessoas percebam isso. Não é algo tão fácil, é mais ou menos aquele prefeito de cidade do interior que gosta de construir chafariz, porque é muito mais visível, dá muito mais voto do que construir uma tubulação de saneamento básico que vai ficar enterrado debaixo, que vai ficar debaixo da terra e ninguém vai ver. Mas a gente sabe que aquilo que realmente impacta positivamente na vida das pessoas de uma cidade é um saneamento bem feito. Um chafariz ele é meio inútil. Agora, a gente não pode cair nessa cilada de achar que aquilo que é aparente é mais importante. A gente precisa nos aprofundar na nossa dedicação do nosso trabalho. Todos vocês conhecem o texto de Mateus 28, onde que Jesus faz a grande comissão, e esse texto ele tem que ser muito bem entendido por nós. É aquele texto que Jesus fala
e de fazer discípulos. Na verdade, essa é a comissão que Cristo deu para a igreja, né? Ele não nos mandou construir templos, ele não nos mandou confeccionar um inário ou um manual presbiteriano, ele não nos comissionou a cuidar de um hall de membros, mas ele nos convocou com a autoridade que ele tem para ir e fazer discípulos. Esse verbo ir, ele poderia ser melhor traduzido em indo, ou seja, à medida que você vai, à medida que você caminha, você vai fazendo os discípulos. É assim que a gente deve interpretar esse texto de forma adequada. Ou seja, indo para que a gente não tenha aquela ideia só do missionário, que ele vai até um lugar e lá ele vai fazer, depois ele volta. À medida que você caminha, você vai fazendo discípulos. E como que você vai fazer discípulos? Você vai fazer batizando e ensinando. É assim que se faz o discípulo. Ou seja, à medida que você caminha na vida, você vai batizando, você vai expondo essas pessoas ao Evangelho, essas pessoas vão se convertendo e você vai ensinando essas pessoas. E ensinar aqui você tem que entender como a exposição à palavra de Deus, ao Evangelho, a pregação, a evangelização, de forma que cada um de nós, e isso aqui não é uma missão dada somente aos apóstolos ou aos pastores ou aos missionários, cada um de nós recebeu essa comissão da parte de Cristo para, à medida que nós vamos, a gente vai fazendo discípulos, batizando e ensinando, ou seja, faz, levando essas pessoas a Cristo e ensinando essas pessoas a serem mais maduras na fé. E esses discípulos nossos, eles têm que fazer também discípulos, e assim vai. Ou seja, a coisa não parou lá nos pais da fé, ela foi continuando de geração em geração até chegar a nós, e nós precisamos passar isso à frente, nós precisamos que isso tudo chegue às próximas pessoas. E até quando a gente vai fazer isso? Até o fim dos tempos, até a consumação do século, até a vinda do nosso Senhor. Então, meus irmãos, assim a videira cresce, assim a igreja, esse organismo vivo, se desenvolve. E é dessa forma que nós prosseguimos e a gente não é detido pela ação do tempo e das intempéries que podem atrapalhar o crescimento dessa videira. Essa videira é um organismo vivo, ele tem que se multiplicar, ele tem que se desenvolver, ele tem que produzir frutos. E ele tem que produzir esses frutos o tempo todo até a volta de Cristo. Essa foi a comissão que foi dada a cada um de nós, foi dada a mim, foi dada a você. Então, a gente tem que priorizar aquilo que Cristo nos chamou para fazer. E, por último, é uma pergunta muito prática, que vai nos fazer entender se nós estamos cuidando mais da treliça ou se nós estamos cuidando mais da videira. Estamos fazendo discípulos? Você está fazendo discípulo? A nossa igreja está fazendo discípulos? Porque se não estamos fazendo discípulos, estamos dedicando o nosso tempo a cuidar de uma estrutura gigantesca, pesada, cara, que não está cumprindo o seu propósito, ou seja, não tem nenhuma videira crescendo ali em cima. Se não há discípulos, não tem vida, não tem crescimento. Estamos gastando nosso tempo enfocando no lugar errado, gastando nossa energia numa estrutura onde não há nada em cima. Então, se não estamos fazendo discípulos, estamos errados. Se estamos fazendo discípulos, precisamos continuar fazendo discípulos e precisamos preparar a estrutura da nossa igreja, a estrutura para receber esse organismo vivo que está crescendo. Não podemos desperdiçar esses frutos, deixar que eles caiam pelo chão. Essas pessoas que estão chegando, estão sendo discipuladas através da minha e da sua vida, precisam encontrar uma estrutura adequada para que elas possam se desenvolver e também produzir seus frutos. Então, estamos fazendo discípulos? Se estamos, temos que nos preparar.
Se não estamos fazendo discípulos, precisamos passar a fazer. Espero que você tenha aproveitado e até a próxima aula.